Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Não sei se você conseguiu prestar bem atenção na primeira leitura do livro de Neemias, mostrando aquele povo diante da porta em Jerusalém, aquele povo que tinha voltado do exílio, que tinham perdido tudo. O templo estava destruído, eles não tinham mais a Arca da Aliança. O que eles tinham era a palavra de Deus. Então Esdras anima o povo e proclama então a lei do Senhor. Sobe e proclama em alta voz a palavra de Deus. E o povo, ao ouvir a lei do Senhor Deus, começa a chorar. Chora. E aí Esdras diz: não, voltai para as vossas casas, é dia de festa, e partilhai. E aí termina a leitura de Neemias dizendo que a alegria do Senhor seja a nossa força. Como a palavra de Deus sustenta o povo. Depois mesmo sem o templo, eles se encontravam nas sinagogas, até chegar o Santo dos Santos, até chegar a Arca da Aliança, que é Maria, até chegar a lei feita carne, que é Jesus. Como a lei do Senhor Deus, como nós rezamos no Salmo, ela é consolo para a alma. Por isso, hoje, de modo todo particular, lembramos de São Jerônimo. São Jerônimo, que foi o grande tradutor das Sagradas Escrituras. Ele foi secretário de um Papa, São Dámaso, e o Papa então o encarregou de unir, porque tinha em várias línguas, e ele traduziu então para a língua latina, e depois ela foi chegando para todos os povos. Devemos muito a São Jerônimo, um dos grandes padres da Igreja, talvez reconhecido como um dos maiores padres da Igreja, dos primeiros séculos da Igreja Latina, justamente por causa da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela mexe conosco, mas se nós ouvirmos a palavra, se nós nos dedicarmos a ela, como aquele povo que não tinha mais templo, não tinha nem mais as suas casas, seus terrenos, mas eles tinham a palavra de Deus. Então, por mais que a palavra de Deus podia provocar uma emoção neles, Esdras o anima, dizendo que a palavra, que na verdade o Senhor, a alegria do Senhor, era a força daquele povo. Aí nós vamos para o Evangelho, esse Evangelho tão conhecido, que Jesus então envia não só os 12, mas muito mais envia para anunciar o seu amor. Aquilo que Esdras pediu na primeira leitura para partilhar, é festa, é para partilhar com os outros. O nosso Deus, Jesus, o nosso Deus que se fez carne, a lei feita carne, a palavra de Deus que habitou entre nós, partilha do seu amor e nos convida também a partilhar. Aqui está o segredo. Então você e eu, nós também somos enviados. Nós experimentamos esse amor, nós experimentamos a alegria do Senhor, que é a nossa força. A palavra de Deus, ela mexe conosco, e aí nós somos enviados também. Enviados, desapegados das coisas, e enviados também para partilhar este amor. E por que eu cantava então esse refrão tão conhecido nosso, quão grande és tu? Somente eu consigo partilhar o amor de Deus se eu experimento esse grande amor na minha vida. Aí eu quero contar para todos, eu quero partilhar, eu não quero que ele fique só para mim, como tinha até uma expressão que dizia: meu Jesusinho, e nós muitas vezes até falamos: ai meu Deus. Não é só meu Deus, é nosso Deus. Nós somos convidados então a sair de nós mesmos e levarmos esse amor para as pessoas.
experimentar o amor de Deus, experimentar a força da sua palavra e levar enviados, cada um do seu jeito. Diácono Osvaldo, Padre Rodrigo, nossa Mariana, nossa coroinha, cada um do seu jeito, no seu estado de vida. Eu falava no início da missa que eu cinquentei hoje, né? Cinquentei junto com o dia da Bíblia. No dia em que eu nasci, na CNBB, então eles instituíram. Isso é uma coisa do Brasil, é uma tradição bonita que nós temos. Nenhum outro país tem um mês dedicado à Palavra de Deus como nós temos. E se tem, eles depois pegaram o costume que foi criado no Brasil, por causa, claro, de São Jerônimo, por causa hoje do dia 30. Então, nesse dia eu nasci. E também foi isso que aconteceu na minha vida. Chegou uma certa altura que eu não conseguia mais dar esse amor aos poucos. E o que eu também fui experimentando ao longo dos 50 anos, não vou ficar aqui é para falar de Jesus, não de nós mesmos, mas o que eu fui experimentando ao longo desses 50 anos? A grandeza de Deus. O que mais nós devemos experimentar na nossa vida? Uma pessoa, ela diminui quando ela se acha grande. E uma pessoa, ela cresce quando ela se percebe pequena, quando ela percebe a sua pobreza, quando ela percebe a riqueza dos outros, quando ela percebe a bondade das pessoas, quando ela percebe o amor de Deus por ela. E aí, a minha resposta não pode ser a não ser amor. Deus me amou tanto, eu experimentei tanto esse amor na minha vida, que eu queria retribuir. Qual foi a melhor forma que eu encontrei? Dando também a minha vida. E o que Deus faz? Padre Rodrigo sabe muito bem disso. Ele está experimentando no seu primeiro ano de sacerdócio. Eu já tenho 17 anos. Deus é exagerado. Ele é grande. Ele realmente, quando você se abre à sua bondade, quando você se abre ao seu amor, Ele abre as comportas. É só experimentar, é só ser dócil a Ele e deixar com que Ele faça isso. Eu fui ordenado em 2005 e depois da minha ordenação, eu sempre brinco dizendo que não encontraram um lugar para mim no Brasil e eu fui para fora. Já depois eu fui ordenado em janeiro, em março eu já estava em Roma e fiquei os 8 primeiros anos de padre. Eu morei na Itália, morei lá. Para alguns eu já falei que no começo eu não sabia a diferença do chuveiro e das minhas lágrimas. De tanto que eu chorava. E Deus saía do quarto, polaco teimoso, né? Saía do quarto e perguntava: Anísio, tudo bem? Eu falava: tudo, ótimo. Eu pensei assim, eu vou aguentar até, né? E depois Deus sempre é providente, né? E fiquei os 8 anos lá. Dizem que o primeiro amor a gente não esquece. O meu primeiro amor foi lá. Cresci muito, conheci o mundo quase. Fui para a Ásia, fui para todos os lados, para a Oceania, Austrália, Estados Unidos, Alemanha, para a Espanha várias vezes, para Portugal, por que eu estou falando isso? Porque é Deus que vai fazendo, é Ele que exagera conosco. E depois, para ajudar também na Jornada Mundial da Juventude, que é uma longa história, eu vim para o Brasil e depois de Roma, fiquei vigário na paróquia chamada Nossa Senhora de Copacabana. Então vocês já imaginam onde que era. Fiquei lá 1 ano e 4 meses, ajudando para a jornada. Depois eu fiquei 4 meses em Palmas, aguardando a minha transferência. E depois 4 anos em Curitiba, no Santuário Santa Rita de Cássia. E agora aqui. O que eu experimentei nesse tempo de missão, nesse tempo de envio? A grandeza de Deus. A grandeza de Deus na minha vida. Não obstante as minhas fraquezas, não obstante os meus limites, Deus continua fazendo a sua obra. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque o Espírito Santo que eu recebi, o batismo que eu recebi, é o mesmo que você recebeu, não é outro. O batismo que nós recebemos não é diferente do batismo que São Jerônimo recebeu, é o mesmo.
Então seja dócil à graça de Deus, seja dócil ao seu amor, se aproxime do sagrado, não só aqui do santuário, mas daquilo que é sagrado. Eu gosto muito da comparação do avião. Quando o avião está longe, você pode olhar de longe, ele fica nas tuas mãos. Quando o avião vai se aproximando, e eu lembro do meu pai que vinha na casa da minha irmã, ele gostava de ir no aeroporto para ver os aviões. Quanto mais você se aproxima do avião, mais você vê a grandeza do avião e a sua pequenez. Quando você entra no avião, você aí percebe a grandeza. Então não fique longe de Deus. Se você está longe de Deus, Ele parece sempre pequeno para você. Se você se aproxima de Deus, você vai perceber a sua grandeza. Agora, se você entra na dinâmica de Deus, se você entra dentro do seu coração, você vai se sentir amada, vai se sentir amado e vai querer anunciar a todos, assim como fizeram os discípulos, assim como aquele povo experimentou a alegria ao ouvir a palavra de Deus. Vamos nos aproximar dele e perceber a sua grandeza. E aí sim, Deus vai nos guiar. Livre é aquele que se deixa guiar pelo Senhor. Escravo é aquele que quer levar a vida sozinho. Se Deus nos ajuda, se Ele coloca os arcanjos, os anjos, os santos, todos para nos ajudar, não tenhamos medo. Vamos nos lançar no amor de Deus e perceber a sua grandeza. E quando eu acho que Ele já, agora pode continuar a tua vida, vai cortar grama que pode fazer... Ele sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende, mas Ele precisa do nosso sim. Ele precisa que abramos o nosso coração a Ele. E aí vamos perceber a sua grandeza. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.